Conforme a quantidade de estilização do seu site aumenta, existe uma grande chance das coisas se tornarem bagunçadas e difíceis de mexer. Nesse vídeo eu vou te apresentar algumas práticas simples que podem te ajudar a evitar diversos problemas. Aqui no nosso editor de texto, eu vou abrir o exemplo que a gente já está fazendo faz um tempo, né? Se você não sabe qual que é esse exemplo, eu vou pedir para deixar aqui na descrição um link completo aqui, desde o início da nossa playlist, que é onde a gente chega aqui na nossa pasta de HTML, beleza? Então, eu guardei essa pasta aqui em documentos e o nome da pasta é HTML. Maravilha. Vou minimizar essa parte aqui para a gente ter mais área visível e maravilha. Bom, eu vou passar para vocês no vídeo de hoje algumas dicas, como eu havia dito no início, e também vou passar algumas boas práticas, né? Que na verdade essas dicas e boas práticas elas acabam se mesclando na hora que a gente está falando aqui de CSS, né? E antes de qualquer coisa, eu quero dar um recado. Se você quer saber mais ainda sobre o assunto, além do vídeo que a gente está passando aqui e de todo o conteúdo que está sendo passado aqui no YouTube, na nossa plataforma, tem um curso referente a cada assunto que você pesquisar, completo, ensinado de forma gradativa. Tá bem bacana, vale bastante a pena lá dar uma olhada, beleza? Seguindo aqui nas nossas dicas, a primeira coisa aqui que eu quero passar para vocês, que é muito interessante, muito importante da gente saber, é evitem ao máximo declarar estilização na tag diretamente. Nesse caso aqui, como a gente já viu sobre os headings, né, que a gente, a gente não pode ter mais de um H1 por página, então dificilmente vão ter dois H1s, né, que esse é o único, se eu não me engano, é o único exemplo que está em isso. Esse aqui é outra coisa e a gente já vai tocar nesse assunto. Esse aqui é o único exemplo que está em tag, né? O resto está tudo nas classes já. Então, evitem colocar em tags a estilização. Aqui nesse exemplo é um H1, mas se fosse um parágrafo, por exemplo, a estilização que eu aplicasse nesse parágrafo, todos os meus, todo o conteúdo dentro de tag P ia receber esse estilo. E dificilmente eu quero que um texto em todas as seções do meu site fiquem idênticos, né? A gente precisa ter esse jogo, né? Precisa deixar maleável o nosso código a ponto de adaptar a qualquer situação, né? Então, não é legal, não é uma boa prática, evitem fazer isso. E a gente já vai arrumar esse pequeno problema aqui com H1, né? Essa boa prática, já vamos aplicar, aprendendo a segunda dica, que é nomeie suas classes de forma clara, de forma que daqui a um ano, se você for olhar esse código, você vai saber o que significa. Se algum amigo seu, se na sua empresa você trabalha com outras pessoas, quiserem dar manutenção ou fazer alguma alteração no seu site, eles vão conseguir olhando as suas classes. Evitem, por exemplo, aqui no minha classe, você colocar assim, MC, minha classe. Para você, na hora de estar desenvolvendo, minha classe MC até pode fazer sentido, mas um tempo depois acaba não fazendo. Então, evitem abreviações, evitem algum tipo de código, algo que possa gerar confusão, né? Tenta deixar sempre o mais claro possível, tá? Não tem problema escrever, ó, você pode colocar traço, não tem problema nenhum, a lista não ordenada aqui a gente aplicou certinho o que precisava, né? Então, tentem fazer dessa forma o mais descritivo possível, isso vai facilitar muito, acredite, tá? Então já vamos trocar aqui, ó. Vou colocar class e vou colocar título, página. Perfeito. É o título da minha página, nada mais justo do que a nossa classe ser bem descritiva. Vamos lá substituir, vou colocar o ponto, título, página. Obviamente você não precisa título da minha página, você não precisa escrever uma frase, né, para colocar, mas algo que faça sentido, tá? Espero que isso tenha ficado claro, assim, que a gente precisa ser descritivo, porém a gente não precisa escrever um texto ali para designar a nossa classe, né, obviamente. Outro ponto muito importante, nem todo mundo faz, é documentar o seu CSS, tá? É muito bacana, facilita muito visualmente na hora que
quando você pega um código que está bem documentado, início da section, fim de uma section, início da estilização do header, configurações padrões, algo do tipo, algum tipo de documentação é interessante, né? Deixar feito aqui. Por exemplo, a gente faz aqui um comentário, a gente faz o comentário com a barra, asterisco, e a gente fecha justamente com a estrutura inversa, asterisco, barra. Então, o que a gente colocar aqui dentro não vai ter efeito no nosso HTML, né? A gente não está estilizando, a gente pode colocar inclusive classe aqui dentro que não vai estilizar. E legal que você pode pular a linha, o que você colocar aqui, ó, você pode deixar a informação que for necessária, tá bom? Então, aqui é bem bacana deixar documentada essa parte. Só uma dica, tá? Mais uma dica, né? Quando a gente está trabalhando com comentários. Não façam isso aqui, ó. Opa. Não façam isso. Eu já vi alunos colocando dessa forma e não tá ok, tá? Mudança de cor, né? Isso aqui é uma instrução simples, mas existem instruções mais complexas que às vezes é legal você lembrar, né? Mas isso aqui não é legal, isso aqui não é uma boa prática, tá? Interessante a gente colocar sempre em uma linha individual o nosso comentário, beleza? Então aqui dentro, como eu havia dito, a gente pode iniciar um bloco e finalizar ele quando for finalizado. Por exemplo, início section. Início section, né? Aí no caso seria o nome da seção, né? Do bloco que a gente está estilizando. E aqui fim do bloco. Um atalho para a gente fazer um comentário, vou até pular duas linhas aqui, segura o Ctrl e aperta o ponto e vírgula. Apertou o ponto e vírgula, ele já cria a estrutura para a gente. Então a gente pode colocar aqui, ó, fim section. Olha que maravilha. Então quando a gente pega um código muito grande, né, com muitas declarações, a gente pode acabar tendo um pouco de dificuldade, né? A gente vem aqui, onde é que tá essa estilização, ficar caçando, né? E os mínimos detalhes, no fim das contas, é o que fazem a diferença, né? Então é muito importante a gente saber desse assunto em específico aqui. Então, bem bacana, parte de comentários aqui no CSS, utilizem bastante, que é bem legal. Outra coisa aqui que é muito bacana, e isso é uma boa prática porque impacta diretamente na velocidade que sua página está, né, no caso, que são os shorthands, né? Quando eu falei sobre box model, a gente viu aqui, ó, quando a gente coloca a margem, a gente aplica a margem em todos os lados, né? Isso aqui é a mesma coisa que margem top, margem left, margem bottom e margem right e margem left, né? Em todos os quatro cantos. A gente está aplicando mesmo tamanho. Mas eu preciso que em cima e embaixo tenha 30 pixels e nas laterais seja automático. Ou seja, o espaço que sobrar, ele vai dividir igualmente dos dois lados, né? Isso que é automático. Eu não preciso vir aqui e colocar a margem left alto e margem right alto. Eu não preciso fazer isso. Aqui dentro desse shorthand eu consigo fazer. Eu coloco uma declaração, aperto espaço e outra declaração. Aqui dentro, quando a gente faz dessa forma aqui, a gente está dizendo que essa declaração é para aplicar no eixo Y, em cima e embaixo. A segunda declaração é para ser aplicada no eixo X, de um lado e do outro. Então a gente pode, aqui dentro, fazer isso tudo. Mas e se eu precisar um tamanho diferente para cada lado? Tudo bem. Você pode fazer aqui dentro também. Eu quero 30 pixels em cima, por exemplo. A primeira declaração é a parte superior, ou seja, a margem top. A segunda, a gente põe um espaço e declara a segunda. A segunda é a direita. Então vamos imaginar o seguinte, um relógio. Meio-dia, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Top, right, bottom e left. Simples dessa forma. Top, 30. Right, vamos supor que eu quero aplicar 50. 50. Bottom, quero 40. E left, 60 pixels. Né? Um exemplo aqui inexistente, né? Mas só para a gente saber. Primeira top, right, bottom e left, beleza?
Então, isso aqui é muito bacana e muito importante, facilita também. Tá. Ah, eu economizei 2 linhas, eu economizei 3 linhas, que impacto real que vai ter na minha página, né? Bom, aqui a gente está, se você pensar dessa forma, você está olhando simplesmente para essa declaração. Um projeto grande tem muitas linhas, né? E é como eu falei, cada detalhe impacta sim na velocidade do seu site, lá no final, quando tudo for carregado de uma vez, beleza? Então isso aqui é bem bacana e vale bastante a pena. Outra coisa é reaproveite classes, crie classes genéricas que você pode reutilizar. Quem não utilizou ainda Bootstrap não vai estar familiarizado, mas quem já viu vai entender que quando a gente coloca um botão no Bootstrap, a gente coloca duas classes, btn, de botão, e uma outra classe chamada btn, aí você coloca o botão que você quer, primary, secondary, você vai adicionando. A primeira, simplesmente é a estrutura, cor, tamanho da fonte, bordas, e é genérico, vai ser aplicado para todos. A segunda, simplesmente ele mexe nas cores. Então é muito interessante. A gente pode pegar aqui, ó, simular, ó, colocar aqui, ó, BTN. Colocar background. Opa. Background color transparent. Quero mudar. Border radius. Opa. Border radius. 5 pixels, que eu quero dar uma pequena encurvada nas pontas, né? Não quero que ele fique um quadradão. E padding 20 pixels. Isso aqui, independente do meu botão de acesso, meu botão de sair, o botão de alguma coisa, ele vai ter essa estrutura aqui, né? Então eu posso criar uma classe genérica chamada BTN. E aí eu posso vir aqui e colocar BTN azul, por exemplo. Eu não preciso repetir tudo isso aqui, né? Eu posso vir aqui e colocar background color blue. Pronto. É a diferença do meu botão, por exemplo, BTN blue, para o meu BTN, red, por exemplo, que é o background color red. Essa estrutura aqui está sendo aplicada para qualquer lugar que eu coloquei essa classe. A cor simplesmente vai ser aplicada quando eu aplicar a cor. Vamos ver aqui um exemplo? Eu vou colocar aqui, ó, bottom, clique, pode ser, não tem problema. Vou colocar aqui class, beleza. Vamos linkar isso aqui só para a gente ver esse exemplo na prática, que isso aqui é muito importante. Essa parte de reaproveitar classes é muito importante. Eu vou abrir aqui o navegador, trazer para cá, vou trazer esse cara e vou arrastar aqui. Apertar Enter. Maravilha. Deixa eu até dar um zoom aqui. Quando dá zoom, ele vai alterando lá porque a gente mudou, não tem problema. Aqui o nosso botão, clique. Veja que, vamos colocar aqui, ó, classe BTN. Vira aqui, vamos atualizar. Olha como já teve uma diferença. Vamos supor que esse é o nosso padrão, né? Obviamente, isso aqui tá com... Vou arrumar aqui esse padding, né? Colocar 10 e colocar 30 nas laterais é melhor. 30 pixels, né? Para ele ficar mais largo. Ele tá muito quadradão. Perfeito. Essa aqui é a estrutura, basicamente, vamos supor que eu queira do meu botão. Porém, eu quero uma cor específica, né? A gente só vem no nosso estilo aqui, ó, e adiciona a nossa classe da nossa cor. Primary não, blue. BTN blue. A gente atualiza. Opa, ele não vai pegar porque eu coloquei aqui o background color transparent, né? Quando a gente atualiza, ó, a BTN azul eu coloquei, desculpa. BTN azul. Quando a gente vem aqui, atualiza, perfeito, a gente trocou. Ah, tá, eu tenho mais um botão lá no final da minha página que é vermelho. A minha estrutura eu já tenho aqui na classe BTN. A cor, simplesmente, quem vai mandar red é a segunda classe. Então, isso foi um reaproveitamento de código. Isso a gente evita de fazer o seguinte, ó. Olha o que a gente está evitando aqui. Isso aqui sendo repetido, ó. Repetido aqui e repetido aqui. Olha quantas linhas a mais. Se a gente pensar no shorthand aqui nesse reaproveitamento de classe, olha quantas linhas acaba poupando, né, no nosso CSS. Então, muito cuidado, pense bastante, tome um tempo para analisar as classes que você vai criar antes de começar saindo e escrevendo. Isso vai te facilitar muito lá na frente. Então, essas são as dicas que eu queria passar para vocês.
aqui quando a gente está escrevendo o nosso CSS. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E aí, galera, gostaram desse conteúdo? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento front-end, a TreinaWeb é o lugar ideal para você. Se você ainda não conhece, somos uma escola especializada em formar desenvolvedores. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, já formamos mais de 200 mil alunos. No nosso portal você irá encontrar formações completas sobre as principais linguagens e tecnologias utilizadas no mercado. Então, se você está começando agora ou quer evoluir na área, os nossos professores podem criar um plano de estudos ideal para você. Clique no link da descrição e aproveite a condição exclusiva que eu preparei para você. Bom, galera, então é isso. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e eu te vejo lá no portal.